Olá, bem-vindos a mais um Nelscast, o podcast da Nels. Eu sou Mariana Amado, gerente de Relacionamento e Comunicação Institucional da Nels. Hoje eu estou com Romão Júnior, nosso gerente de acompanhamento e controle, e com Rose Santos e Roberta Vajão, nossas analistas de investimento. E a gente vai falar um pouquinho da sopinha de letras que ronda aí investimentos e que as pessoas morrem de dúvidas, né, Romão? CDI, CDB, benchmarking, renda fixa, renda variável. Vamos explorar um pouquinho. Então, você que tem dúvida, preste atenção que esse programa é para você. Romão, vamos começar com o básico. O que é renda fixa e o que é renda variável? Perfeito, Mari. Essa sua colocação é muito pertinente. Essa famosa sopa de letrinhas que a gente observa bastante aí no mundo dos investimentos, né? Mas de antemão já te digo, Mari, a renda fixa ela não é fixa, tá? Ela sofre volatilidade da mesma forma que investimentos em ações, investimentos mais arriscados ali sofrem volatilidade. Na verdade, uma relação ali da renda fixa entre o tomador e o credor, ou seja, você pode emprestar dinheiro seja para o governo, seja para um banco ou até mesmo para uma empresa, né? E os títulos, né, que são sobre as famosas letrinhas, né, eles se classificam seja nos títulos públicos. O que seriam os títulos públicos? As LTNs, LFTs, as NTNBs e também os títulos privados. O que seriam os títulos privados? São títulos que são emitidos ali, seja por companhias abertas, bancos, que seriam os CDBs, debêntures e letras financeiras. A rentabilidade também difere um pouco na renda fixa, tá, Mari? A rentabilidade ela pode ser tanto pré-fixada, tá? Onde você, no ato de investir, você sabe quanto você vai ganhar lá no final do investimento, e o pós-fixado, que nesse caso a gente não sabe quanto vai ganhar, porque o resultado, a rentabilidade, ele vai estar associado ali ao desempenho daquele indicador. Já na parte de renda variável, as ações, você quando investe em uma ação, você está comprando um pedacinho daquela empresa. Você se torna um acionista. E diferente de uma rentabilidade pré-fixada, onde você sabe quanto você vai ganhar lá no final, no caso das ações você não tem como saber disso. Tanto na renda fixa quanto na renda variável, o preço desses ativos, Mari, depende muito da oferta e demanda do que é praticado no mercado, tá? Assim como também de todas as variáveis macroeconômicas que incidem ali na variação desses ativos, tá? Então, essa sopa de letrinhas que a gente observa muito, é muito pertinente as dúvidas, o que é que significa, qual é a classificação, qual é o tipo de rentabilidade, tá? Quando a gente fala de ação, né, as pessoas têm muita dúvida. Ação, Bovespa, Ibovespa. Quando a gente fala de ação, a gente está falando de renda fixa ou de renda variável? Conceitua isso um pouquinho para a gente, Romulo. Quando a gente fala de ação, Mari, a gente está se tratando da renda variável, tá? Vamos supor, uma ação de qualquer empresa listada lá na bolsa, né? Então, quando você compra uma ação, você investe ali em uma ação, você está comprando um pedacinho daquela empresa, você está se tornando um acionista. Então, geralmente, quando a gente usa o termo ação, você está investindo diretamente num papel. Diferentemente em fundo de ações. Quando você investe em um fundo de ações, você compra uma cota, você tem uma participação naquele fundo que tem vários ativos investidos ali dentro, que aí pode ser concentrados em um só segmento, setor de energia, setor petroquímico, setor de bancos, ou uma carteira mais diversificada que busque ali algum índice, como por exemplo o Ibovespa. Quando a gente fala de risco, né, dentro de renda fixa e de renda variável, a gente tem níveis diferentes de risco. Fala um pouquinho disso, explica para o pessoal qual a diferença de risco entre renda fixa e renda variável. Perfeito, Mari. No caso da renda variável, né, a gente já tem um risco mais elevado, até por ser um ativo mais volátil, né, que a gente até chama de ativo dinâmico. No caso da renda fixa, a gente pode diferenciar ali níveis de risco conforme o papel. Então, por exemplo, quando a gente busca ali ativos de crédito privado, são ativos que já têm um risco já um pouco mais elevado, diferentemente de um LFT, que é um título público emitido ali pelo governo, que está remunerando ali, por exemplo, a Selic. Então, que a gente chama de ativos mais defensivos, tá? Diferentemente de um crédito privado, onde você tem um pouco mais de nível de risco, porque você está contratando, vamos supor, uma remuneração um pouco maior
para ter esse resultado. Então, geralmente, por exemplo, os ativos pré-fixados, né, que você contrata uma taxa ali no início, geralmente tem um nível de risco um pouco mais alto do que, por exemplo, um ativo pós-fixado, que acompanha a rentabilidade desse índice até o vencimento dele. Então, da mesma forma que a renda variável tem esse nível de risco mais elevado, a renda fixa, dependendo do papel, você também pode ter diferentes níveis de risco. Beleza? Beta, vamos falar agora de CDI e de CDB. Qual a diferença entre CDI e CDB? Então, Mari, o certificado de depósito interbancário nada mais é que empréstimos entre bancos. Pode ser que em algum determinado dia, uma instituição financeira, ela feche o seu balanço diário com um saldo negativo. E aí o Banco Central exige que ele não pode fechar com um saldo negativo. Então, ele recorre a um outro banco, pega um empréstimo, também acarretando taxa de juros, para poder ele conseguir fechar com o seu saldo positivo. Isso faz com que ocorra essa movimentação interbancária, né? Um banco ajuda o outro. Já o CDB é um certificado de depósito bancário, que é um título emitido por uma instituição financeira, que, como o Romão explicou, ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. É um investimento seguro, garantido pelo FGC. Aí você vai me dizer, Roberta, você já vem falando uma outra sigla. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito e ele funciona como se fosse um seguro do investidor. Caso o banco, a instituição financeira que emitiu esse título de renda fixa venha a quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito garante esse valor ao investidor, que é limitado a R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Me corrija se eu estiver falando uma bobagem, porque eu vou falar aqui bobagem, tá, gente? Eu não sou da área de investimentos, então eu tenho dúvidas como todos. Eu posso dizer que o CDI é mais um índice, eu não posso investir em CDI, mas eu posso investir em CDB. Exatamente, exatamente, Mari. Pronto, ótimo. E Rose, vamos lá. Eu queria que a gente sempre fale em benchmarkings, né? O benchmarking do plano BD, benchmarking do plano CD. Então, explica pra gente o que são os benchmarkings nos nossos planos. Então, Mari, o termo benchmark pode ser traduzido como avaliação comparativa. Ou seja, comparar produtos, comparar serviço, meta de rentabilidade. Um exemplo, um fundo de renda fixa, né? Como o Romão explicou, um fundo de renda fixa eu posso fazer a comparação com a inflação, se ele rendeu mais ou menos que a inflação. Então, o benchmark, né, no caso geral, é um comparativo. No caso da NEOS, a gente utiliza diversos benchmarks exatamente para, como nós temos diversos planos de benefícios e também perfis de investimento, então a gente tem um benchmark para cada um desses planos com suas respectivas características. Então, benchmark nada mais é do que um comparativo, a gente está comparando um produto ou um serviço com outro. Não, e só pegando o gancho, Mário, do que Rose falou em relação a diferentes carteiras, diferentes perfis que são administrados pela ANEELS, esses benchmarks, né, que para os planos BDs a gente ouve falar meta atuarial, né, e nos planos CDs é muito comum porque a gente utiliza indicadores de referência, né, tanto para os planos CDs quanto para os perfis de investimento. E no site da ANEELS, caso o participante, o assistido, tenha curiosidade de saber qual é a meta atuarial do meu plano, qual é o indicador de referência do meu plano, do meu perfil, essas informações estão disponíveis na ferramenta do BI de investimento, assim como também nas políticas de investimento, que são aprovadas anualmente, né, pela governança da fundação, onde define ali qual é o seu benchmark, ou seja, qual é o objetivo que esse plano tem que buscar até o final desse exercício. Então, só pegando o gancho de Rose, então, é como se fosse um norte que a ANEELS define para cada carteira, para cada plano que a gente tem que buscar. E complementando, os benchmarks mais utilizados são o CDI, o Ibovespa, o de inflação, que é o IPCA, então só aí mais complementando. Então, normalmente, até para o pessoal entender, quando eles vão lá e buscar a meta atuarial ou buscar o benchmark do plano, vai ter lá CDI mais X%. Perfeito, Mari. Esse é o nosso objetivo para aquele ano, que a gente alcance o CDI mais uma taxa de juros pré-fixada. Então, lá você consegue
visualizar como está o comportamento do seu plano ou do seu perfil comparado a essa meta ou a esse indicador de referência. Então, ali é como se fosse a luz do farol que a gente está seguindo, né? A gente tem que estar buscando aquilo ali, e aí isso, no dia a dia, a área de investimento ali junto às carteiras dos planos e perfis vai fazendo esse trabalho. Maravilha. Obrigada, pessoal, pela Imagina. presença e pelos esclarecimentos de vocês. A gente encerra esse programa aqui e até o próximo Nelscast.